Está começando mais um NCcast. Nós estamos diretamente da Target, a conferência da IBMA, a Igreja Batista Memorial de Alphaville. Se você ainda não percebeu isso, você não está acompanhando o canal. Exatamente, porque nosso canal já deve estar todo laranja, né, Carlos? Só Target agora. Até mudar as nossas cores, combina com o logo da caneca. Combina lá. E a gente pede para vocês seguir a gente nas redes sociais, então @nacontramaRTM, @RTM Brasil. Conheça o nosso trabalho, os nossos projetos. E em específico, a gente está falando bastante essas semanas sobre avivamento. Só que também tem alguns assuntos aí no meio que acho que a gente gosta bastante de discutir. Isso, a gente está falando sobre aprofundar as nossas raízes no Evangelho, né? E entender como que a gente pode ter uma fé que realmente não é fácil de ser arrancada de nós. E para falar sobre isso, é inegável que a gente não fale de tecnologia, que a gente não fale de expressão, que a gente não fale sobre a nossa própria identidade. Onde será que está isso? Isso se liga com o propósito da nossa fé? Eu acho que sim. E a gente está falando com toda a trindade da família, né? Falamos com o pai, verdade. agora é o filho. Agora o filho. Será que um dia vai vir o filho dele aqui? O neto? Vamos ver, né? Queremos. Então, seja bem-vindo, Felipe. Muito bom estar com você aqui. Valeu, obrigado. Feliz de estar por aqui. Tamo ok, produção? Então, beleza, então. Muito obrigada por ter vindo, Felipe. Ó, a gente sabe que você é produtor audiovisual, trabalha com isso, mas só para situar a galera, conta um pouquinho do seu contexto trabalhando com o Evangelho também, porque você também trabalha no CV, né? Isso, legal. Bom, eu tenho um legado aí, sou terceira geração que trabalha com plantação de igreja, evangelismo. Meu avô era plantador de igreja, meus pais também foram pastores e eu nasci nesse meio, né? Então, já muito novo, já cresci no Marrocos. Quando eles voltaram, decidi ir com minha esposa e com minhas filhas para o Líbano. Passei 5 anos lá, viajei todos os países perseguidos, Iraque, Sudão, Líbia, Síria, Turquia, Tunísia, Marrocos, trabalhando tanto com plantação de igreja como contando essas histórias. Então, eu entrei no meio audiovisual mesmo em 2012. Então, eu já fazia fotografia, gostava muito de design, já tinha feito vários cursos de criatividade, então já estava trabalhando, dando consultoria nessa área. E o audiovisual foi uma forma de contar as histórias que eu queria contar de uma forma que fosse através de outras pessoas. Então, era uma forma de eu contar uma história, a minha história, através da vida de outras pessoas. Eu achei isso muito interessante, porque no documentário você não é apenas uma representação, né? Você está conectando momentos da vida daquela pessoa, o lugar onde você está. Então, foi aí que começou a minha jornada com essa parte audiovisual. Dá pra ver que o DNA de missões está na família, né? Nossa, muito. E vocês são contadores de histórias, porque seu pai aqui, a gente conversou ali, não, porque aí eu fui lá muito e não sei o quê. Eu falei, eu sento aqui e pico, que é ele muito tem muita legal. História. Isso passou pra você, com certeza, né? E como que você lidar hoje, então, com tecnologia, arte, pensando em evangelismo? Porque, pelo menos no contexto brasileiro, isso ainda é muito rejeitado, né? Acho que teve uma coisa talvez boa que a pandemia trouxe, acho que a gente precisa de tecnologia. Mas até então não, corta o culto online, senão o cara não vem pra igreja, esse negócio de arte aí não leva a lugar nenhum. Como que estar na frente disso? Cara, muitas conversas bem polêmicas, né, por causa da pandemia, né? Então a gente vê, assim, essa coisa do culto online, mostra o culto depois, não mostra, foi uma grande coisa. Mas grande parte do trabalho que eu faço na Christian Vision, né, na CV, é usar meios digitais para fazer o evangelismo. Então a gente acredita que a internet é a próxima fronteira, né? Então aí vem esse elemento de tecnologia e toda essa conversa de AI, como que a gente usa isso, como que a gente capacita igrejas a entenderem a importância do digital para falar de Jesus. E de novo, hoje em dia você pode ver o Instagram de uma igreja. Normalmente esse Instagram ele é um sumário de todos os seus eventos, dos cultos, do que está acontecendo. Mas raramente as pessoas estão pensando em usar seus próprios perfis ou das igrejas para estar compartilhando o evangelho. E às vezes pode ser forma fora da caixa. Pega uma mensagem, por exemplo, do pastor e faça perguntas para o seu público. Pegue as perguntas ou a temática e tenta fazer de uma forma que uma pessoa que não fosse crente pudesse entender. Convide a pessoa para a história do Evangelho, para a história de Jesus. Então, é isso que a gente tem tentado fazer muito aqui na CV, usar formas, ferramentas digitais para compartilhar.
Às vezes são filmes. Então, no Natal, eu dirigi uma pequena história de um almoço de Natal. Às vezes são cursos. Então, a gente está lançando aí, fazendo merchan, evangelismodigital.com.br, onde a gente tem Ricardo Barbosa, Aline da Steiger, a gente tem a Jacira, tem um monte de pessoal que está falando hoje aqui na Target que estão fazendo isso para ensinar para as pessoas entenderem que o compartilhar da nossa fé, ela é essencial à nossa vida. E a gente pode usar a internet como meio para fazer essa proclamação. Aí você falou da arte, né? Você falou assim, bom, será que vale a pena? Porque tem muita arte ruim, né? Crente é conhecido por isso. A gente até questiona se é arte, né? Isso, esse é um grande debate. História da arte, como que ela se desenvolveu e tudo mais. Mas assim, uma das grandes críticas que a gente recebe é que cristão faz arte ruim. Ou cristão é gospel. Né? Então tem que é música, né? No Brasil é uma coisa muito grande e esse é um debate bem extenso, né? E a gente vem trabalhando, contribuindo com a nossa parte, fazendo arte de qualidade, arte que questiona e faça as pessoas pensarem de forma diferente e apresentarem a solução que a gente acha que é Jesus. A gente estava conversando sobre redes sociais aqui antes de começar, né? E a gente estava falando de perfil, de abastecer perfil, e você até comentou que a fonte da sua criatividade não tá ali em ficar rolando a tela do feed. E que bom, porque isso também me cansa às vezes. Mas você também falou de uma barreira. Então, será que essa barreira precisa ser ultrapassada? A gente precisa ir atrás dela? Será, então, que agora as igrejas precisam se preocupar com o feed? Onde que está isso? Quando a gente percebe que é bom estar afastado, mas que talvez seja um lugar que precisa ser alcançado? Esse é o grande debate hoje em dia, né? E hoje o que eu digo, falei um pouco hoje pela manhã, é que a tecnologia, ela aparentemente abre as portas para que sua voz seja ouvida, mas você fica meio que numa roda de hamster tentando sempre alcançar mais pessoas, né? Esse tema da relevância, eu preciso ser relevante, eu preciso ser original. Então vamos estruturar um pouquinho essa pergunta, porque tem muitos pontos. Primeiro, comece onde você consegue. Muitas pessoas ou muitas igrejas que podem estar nos ouvindo não têm uma equipe de mídia de 30 pessoas. Não é toda igreja que tem isso. Com certeza, igrejas grandes têm isso. Mas comece onde você possa. Então, talvez você tenha alguma pessoa que é bom de mídia social. Talvez você tenha alguém boa de fotografia ou de vídeo. Eu acho que é começar com isso. Entenda as suas limitações. Então, por exemplo, para mim, na vida pessoal, não é a minha ferramenta para buscar referências. Eu tenho uma outra forma de fazer pesquisa. Às vezes é arquitetura, às vezes é museu, às vezes é teatro, às vezes é música. E eu sou uma pessoa obsessionada por arte. Então isso me faz naturalmente pesquisar. Isso é importante. Gente, se a gente quer criar arte de qualidade, precisamos pesquisar a arte. A gente precisa entender o que aconteceu do modernismo ao pós-modernismo. A gente tem que entender o que aconteceu do iluminismo, que a gente teve uma quebra gigantesca do sobrenatural. E todas essas coisas podem parecer talvez difíceis, né? Muito teóricas, mas ela é importante. Mas agora vamos lá, você falou de uma questão importante. Será que agora a igreja precisa começar a usar o feed? Sim e não. Se fizer sentido para a comunidade dela, porque a comunidade dela está usando bastante o Instagram, o Twitch, ou o que for, o Twitter, use essas ferramentas, o X, não importa. O importante é você entender qual que é a sua comunidade. Porque o grande desafio de muitas igrejas, a gente conversa muito isso nos nossos cursos, eu tenho uma igreja no local A, tentando alcançar pessoas de um local B. Por que a igreja não está tentando alcançar as pessoas do local A? Porque às vezes é muito mais difícil, porque você tem que entender o que elas gostam, o que elas fazem, como que elas se comunicam, e muitas vezes o público almejado, é aquele lá, daquele outro bairro, daquela outra cidade, porque é mais chique, é mais bonito, pelo que seja. Então eu acho que é entender o seu público, entender a sua capacidade e ir tomando pequenos passos. Aquela coisa, né, da pegar da mensagem do seu pastor, é um exemplo muito fácil. Pega a mensagem que seu pastor vai dar, ele já está escrito. Depois da pregação, antes da pregação, faz uma série de short reels, faz 60 segundos com o seu pastor respondendo perguntas, abre para a comunidade fazer essas perguntas, ou talvez é o WhatsApp, mande devocionais de áudio. Então eu acho que tem inúmeras formas de você abranger esse tema para facilitar um pouco esse processo de começar. Porque a gente, e eu estou falando muito isso, porque a gente conversa muito com igrejas na CV que não tem essas capacidades. Né? Não tem essa tecnologia, não tem as câmeras que a gente tem, as lentes que a gente tem, os diretores, produtores, editores, tudo mais. Então, comece onde você consiga, que eu acho que já é um bom primeiro passo. E como lidar, porque acho que a nossa geração, de uma maneira geral, consome bastante arte, tecnologia.
como forma também de lazer e crescimento. Um cristão que trabalha com isso, igual você está todo dia lidando com isso. Você ainda consegue desfrutar da arte sem pensar em trabalho? Ou tipo, você senta e fala, beleza, eu vou aqui ver um filme, mas a fotografia, o enquadramento, tudo também consome a mente. Tá lá no municipal, aí tá rolando a orquestra, ele tá assim. Porque tem o lado legal disso, mas tem hora que satura, porque você sempre está pensando em trabalho. Para mim é muito natural. Então eu faço de fato isso. Quando estão tocando, eu quero saber se está afinado, se não está, se o microfone está no lugar certo, se as luzes estão acompanhando. Mas isso já se tornou natural porque é uma obsessão minha, né? E uma paixão minha que integra parte da minha vida. Então se torna cansativo? Não sei se torna cansativo. Talvez existam momentos na minha vida onde eu quero só dar paz. Não estou fazendo a pesquisa. Mas estou entendendo. Eu acho que o exemplo que deram hoje do passarinho, né? O Álvaro falou uma coisa muito interessante que ficou na minha cabeça. Ele falou que tinha um irmão passando por depressão, que veio reclamar para o Álvaro que às 6 da manhã, todo dia vinha um passarinho cantar na janela dele. E que ele achava isso um peso horrível. E o Álvaro falou, bom, será que não é Deus renovando suas misericórdias sobre sua vida, te lembrando que tem coisas maiores e mais belas? Então, acho que às vezes é isso. Às vezes vai ter fases onde você vai fazer muita pesquisa. E eu, na verdade, estou sempre no 220. Essa fase está longa. Estou sempre aí. Mas tem vezes onde você vai viajar e uma natureza, você vai sentar e você vai ter esses momentos de só sentar em silêncio e ficar 1 hora sentado olhando para a paisagem. E eu levo um caderninho, eu anoto minhas ideias, vou pensando, vou refletindo no que eu estou vendo. Então eu acho que cada pessoa tem que buscar esse equilíbrio. Então, assim, talvez pessoas vão buscar referências no Pinterest, por exemplo, ou até o próprio Instagram. Eu acho que cada um precisa achar esse meio e também sempre achar uma sanidade. Porque assim, a gente está avançando em passos muito rápidos. A tecnologia é dessa natureza. Daqui 6 meses, o ChatGPT vai estar muito mais avançado do que teve nos últimos 3 meses. Então, assim, a gente está avançando em passos muito, muito rápidos. Então, a gente precisa entender que também dentro disso, qual que é a nossa sanidade? Talvez, para mim, faz mal ficar 24 horas. Talvez para você não. E talvez tenha alguns cuidados que cada um precisa perceber. Porque é isso, você vai passar o quê? Seu mundo no metaverso? A gente ainda precisa comer, precisa conversar, precisa ter relacionamento. Então, eu acho que isso, de fato, é um grande desafio. O Carlos estava falando de descanso, né? E a gente estava falando de fazer com pouco, já fazer alguma coisa que tá bom. Mas, pensando na nossa sociedade hoje, na juventude, que tá assim, dentro da caixinha do celular, né? Muita gente se identifica mais com quem é no perfil do Instagram, com quem é na vida real. Como sendo comunicadores, sendo produtores de conteúdo, sendo criadores, a gente pode não ficar refém das mídias, refém da plataforma ou refém de um aplicativo de rede social? Eu fiz uma pergunta para uma pessoa, porque eu estava conversando com uma pessoa que tem bastante seguidores no TikTok e no Instagram também. E ele falou assim, Felipe, eu tenho uma pressão muito grande porque eu nunca sei quando conversar da minha fé nos meus perfis. Eu não sei em qual perfil que eu consigo ser eu mesmo. E o grande desafio de hoje é quantos perfis você precisa para de fato mostrar quem você é? Precisa mais do que um? Hoje em dia está na moda, né? Você tem um perfil no Instagram, no TikTok, no X, como você falou. Da Gabi esposa, um perfil da Gabi comunicadora. Ruptura, você está vivendo ruptura. Como a gente faz, como a gente rompe com essa dicotomia. E aí não tô dando, né, os 3 passos para uma conta mais engajada. Arrasta para cima aí. Isso. Mas o desafio que a gente tem é seja você. E dentro do que você ama fazer, seja porque você quer ser uma influenciadora, porque você gosta de moda, arquitetura, filmes, videogames, fale de sua fé. Existem muitas formas. Ah, você está jogando um videogame. O que é a mensagem do videogame? Qual que é a exploração? Qual que é a aventura? Qual que é o anelo daquele personagem? Não precisa ser aquela coisa Caxias, né? Tipo, hoje eu vou te falar, se você não acreditar em Jesus, você vai pro inferno. Gente, usar essa criatividade... Vai pagar. Música infantil boa, essa é boa. Então eu acho que é isso. Eu acho que é entender... a parte de se explorar, se entender, é uma parte difícil. Essa coisa dos perfis é uma coisa muito difícil. Eu hoje, no pessoal, tenho, né, limitado muito. E tem me feito muito bem. Para outras pessoas que são nativas digitais, que nasceram no berço com o celular, talvez não tenha esse peso. Mas de qualquer forma a gente sabe. Tempo de tela exacerbado afeta a qualidade de vida. Então, eu acredito que esse equilíbrio é bem importante.
Interessante ter essa questão de sermos autênticos, né? A gente até conversou isso num dos episódios, mas nosso Deus é um ser autêntico e a gente precisa ter isso. Você falou de desfrutar, eu lembro, eu já comentei com você jogando Last of Us 2, por exemplo, foi das maiores lições sobre perdão e vingança que eu tive na minha vida. Também não tem como, né? Não, eu entendo que assim, claro, não é, gente, é um jogo cristão, mas ali tem um princípio bíblico muito forte no final daquele jogo de, cara, realmente, eu passei a história imersiva e falei, eu quero matar essa pessoa, quando o jogo mostra, cara, você tem que perdoar. E por exemplo, Spoiler. como que você fala com seus seguidores sobre isso? Ou sua própria comunidade? Eu acho que essa palavra que você falou é muito forte, né? A gente está querendo sempre ser o mais autêntico. O diferente. O diferente, originalidade. Cara, gente, nosso Deus Criador não nos impôs a pressão de querer ser original. A gente já tem o Criador de todas as coisas. A gente pega essas referências, a gente pode recriar, a gente pode fazer coisas novas. O movimento da arte em si é recriação. Qualquer filme que você vê hoje tem algum ponto de conexão com algum outro filme, com alguma obra literária, com alguma obra de arte. Então, essa questão, esse peso de autenticidade, a raiz dela, né, a gente vê isso no pós-modernismo, onde o ser humano agora é responsável por suportar o peso da sua própria existência. Deus fala, não, sou eu, estou aqui na cruz, estou carregando todos os pesos do mundo. E como que a gente volta para essa verdade que a gente ouve, mas não faz a conexão no coração, para talvez romper com essa questão de autenticidade. Não significa que você não vai ser você, o verdadeiro você. Você vai poder expressar na sua moda, na sua forma que você vê nisso e cria, o que em Deus fez você para fazer. A única missão que a gente tem no meio digital hoje é ser quem Deus nos chamou a ser, apenas. Com os nossos gostos, nossas dificuldades, nossos desafios, e aí sim eu acredito que a gente vai engajar muito mais. Quando eu faço arte, porque eu estou pensando no que as pessoas vão gostar, ela é muito mais pobre do que quando eu faço arte lidando com o que eu estou passando. É interessante, né? Seu pai comenta também, a gente gosta do, por exemplo, o Ed Mota, você vê ele tocar, ele faz o show pra ele. Ele vai lá, se diverte, e quem tá assistindo, quiser assistir, legal, você tá pagando pra ver eu me divertir. Mas vocês lidam muito mais com arte do que eu, e sempre tem pergunta que eu lanço para você também. Como que a gente consegue medir realmente se aquilo é relevante? Aquela arte que eu estou fazendo é realmente relevante para a minha comunidade? Porque a gente é muito pressionado. Então, a gente chegou agora como igreja e já tem um mercado que está há anos aí produzindo e a gente tem que ser bom. E tem a pressão, às vezes, da família. Igual, você é missionário, mas querendo ou não, há uma pressão. Tipo, seu pai era missionário, seu avô era missionário. Você é crente, seu pai é pastor, sua mãe era missionária, então, tipo, e aí, o que você vai entregar pra gente? E como que eu lido com isso com a arte? Como que eu falo, não, isso aqui é relevante, ainda que não seja o mais bonito do mundo? Gostei, não precisa ser só arte, tipo, eu pinto uma tela. A gente tá falando de expressão, né? O que expressar. Eu acho que nesse sentido da pergunta do Carlos, para você responder, eu fiz um trabalho na faculdade com as minhas amigas e a gente estava falando sobre imagem e de como hoje a gente se perde de si mesmo quando põe um filtro. A gente estava estudando com uma psicóloga essa questão da pessoa conseguir falar sobre ela nos stories. Muito bem, ela fala sobre o que ela gosta, mas com filtro no rosto. E aí a gente fez um teste. Vamos tentar fazer sem o filtro. O conteúdo não sai, a pessoa trava, gagueja, não consegue falar sobre ela mesma, das coisas mais simples, do tipo, oi gente, bom dia, tomei um café sem leite, porque eu gosto de café puro. Sem o filtro, não saía nem o café puro. Tipo, mas é só você falar do que você gosta. Por que que a gente precisa desse filtro? E por que que a gente fica, sei lá, com medo de simplesmente ser quem a gente é? Eu queria muito que você colocasse isso também na sua resposta, Legal. Como a gente sabe o que é bom e o que é relevante, e será que o que é bom e o que é relevante não é simplesmente a nossa essência pura, sem filtros? Cara, é sensacional, hein, essas perguntas. Eu acho que a gente tem falado palavras pesadas, né? Autenticidade, originalidade e relevância. Cara, que peso. Bom, vamos lá num Gênesis legal, interessante. Eu sou meio nerd, então para quem gosta de literatura, tem um filósofo francês que eu gosto muito, cara, rei do existencialismo, Albert Camus. Né? Ele, em uma das obras dele, o mito de Sísifo, né? O mito de Sísifo é uma mitologia grega, onde uma pessoa é condenada a carregar uma pedra todo santo dia lá por cima da montanha,
a pedra cai e ele começa. E ele fala, cara, essa é a loucura da nossa existência. Quando a gente carrega por si só o peso de ter que ser nós mesmos, a nossa versão mais autêntica, esse é o resultado. E ele chama isso da loucura da vida, e para ele fala, cara, é isso. Eu falo, meu Deus do céu, será que é isso? Então assim, a pergunta ou a resposta rápida, não é o nosso papel em nos preocupar em ser relevantes. Agora eu vou pontuar. Lutero falava uma coisa muito interessante, ele fala, o evangelho não precisa ser renovado, mas as perguntas precisam ser respondidas. O que ele queria dizer com isso? O evangelho se permanece e mantém por todos os séculos. Mas a forma que a gente está fazendo essas perguntas, a forma que a gente está explicando, às vezes precisa mudar. As cosmovisões mudam. Há 50, 60 anos atrás, é muito diferente do que uma pessoa de 18 anos, 16 anos, né, com essa plétora, por exemplo, de opções de sexualidade, é muito diferente do que 60, 70, 80 anos atrás. Como que o Evangelho responde a isso? Né? A essa metanarrativa de quem nós somos, que a gente encontra em Gênesis 1, 2 e 3, e depois no Novo Testamento a gente vê falando isso. Então eu acho assim, a questão da relevância, concordo com você, que é uma questão de você ser você mesmo. Eu entendo que esse você mesmo pode ser às vezes filtrado. Então, talvez tenha, né, tem movimentos hoje que falam sem filtro, sem make-up. Eu acho que isso afeta principalmente as mulheres. Existem estudos muito claros, né? Minha esposa tem lido bastante sobre isso, porque eu tenho 2 filhas, de como as mídias sociais afetam a identidade da criança nesse mundo que, cara, não existe. Você já viu os filtros de hoje em dia? Você vê a pessoa com filtro e sem filtro? Mano, É outro ser humano. São seres outro humanos nariz, completamente outra diferentes. cabeça. Mas a gente faz isso até numa conferência aqui. Eu posso postar uma foto e falar assim, nossa, estou aqui na Target, estou falando aqui com milhares de pessoas. Deixa eu aumentar a saturação para a foto ficar um pouco mais Isso. laranja, dar sensação de aconchego, e aí... Tira a foto do irmão adorando. E para quem olha, isso gera uma ansiedade, porque talvez ela está numa posição de vida que fala assim, por que eu não tenho uma voz que está sendo tão ouvida? Por que eu não tenho tantos seguidores? Isso gera uma irrealidade e uma sensação de desespero muito grande. Então eu acho assim, você compartilhar do seu dia não é ruim. Faça isso. Tem gente que gosta de seguir pessoas comendo em restaurantes diferentes. Cara, cada um a seu gosto. Se isso é ruim ou bom, aí é uma questão de sociologia, antropologia humana, isso aí a gente não tem tempo para isso. Podcast. Aí isso é outro podcast. Mas eu acho que as mídias sociais são uma boa forma de você mostrar como é a sua caminhada com Cristo. E se a gente entende que Cristo é o Senhor de todas as coisas, quando eu estou jogando futebol, quando eu estou tocando música, quando eu estou fazendo arte, quando você está fazendo seus projetos de faculdade, como que Cristo permeia isso? E às vezes você não vai mencionar uma coisa que seja explicitamente cristã, mas as pessoas vão ver uma coisa diferente. As pessoas vão ser tocadas. Eu fui para Boston uma vez e eu estava gravando um documentário. E eu cheguei lá, eu estava gravando um documentário de música, e eu estava entre músicos e tal, e alguém vem, chega, uma coisa raríssima, e fala assim, ah, você é o Felipe? Eu falei, sou. Dá até medo, né? Porque Da eu nunca onde que tive em você Boston, me né? Era a viu? primeira vez. Ele falou, ah, você fez um documentário tal? Eu falei, fiz. Eu falei, como raio você, né, chegou a isso? Ele falou, ó, eu não sou crente, tá? Mas, cara, tocou muito minha vida. Eu falei, nossa, que interessante. E ele falando assim, toda vez ele falava, ó, mas eu não acredito no que você acredita, tá? Mas fez muito sentido. Por quê? O documentário estava falando sobre originalidade, estava falando sobre vocação, estava falando qual que é o seu papel no universo. E Cristo vai revelar isso. Mas então, quando a gente responde às nossas próprias dores dentro da arte, isso conecta com as pessoas. Isso vai falar de uma forma que talvez você nem imaginava. Porque era um doc que eu tinha lançado, coloquei no Vimeo, não fiz anúncio, não fiz nada, e a pessoa acabou encontrando e me encontrou lá e falou assim, cara, fui impactado por uma coisa dessa. Eu acho que se eu tivesse perdido tempo em ser relevante, em quantas conferências que eu vou conseguir falar, em quantas amostras públicas do meu doc vai aparecer, talvez eu teria perdido uma oportunidade muito singela. E aquela coisa, né, os números. Hoje é tudo números. Ah, se eu tenho 200 mil seguidores é pouco. Se eu tenho 500 seguidores é pouco. Quanto que é suficiente? Né? O coração sempre anela mais. Né? J.K. Smith, refletindo sobre Agostinho, de novo, excelente livro, ele fala, o coração humano sempre está pecando ao trocar o finito pelo infinito. A gente quer mais do agora, a gente quer mais relevância, a gente quer mais autenticidade, a gente quer mais originalidade. Cara, e Cristo vem com isso e fala, cara, eu basta.
Falta tanto relacionamento, né? Que a gente desconecta Cristo da realidade e apresenta ele de uma forma totalmente diferente. Ao invés de, beleza, tudo bem, eu preciso do evangelismo, tudo, mas se você tem um relacionamento com ele, as suas produções, as suas coisas vão apontar para ele. A gente fala bastante de cultura pop lá também, e falando do Senhor dos Anéis é muito interessante, porque Tolkien não tinha nenhuma intenção de fazer uma obra cristã, mas o cara não consegue criar algo que não aponte para Cristo porque ele é cristão. E números é a nossa luta, né, Gabs? A gente discutiu lá com os jovens, acho que você estava nesse dia. Cara, os maiores discursos de Jesus foi para uma pessoa. Os maiores textos que a gente usa, ele falou para Nicodemos, para a mulher samaritana. Ele falou para Nicodemos sobre nascer de novo, né? O versículo mais conhecido, João 3,16, o cara tá falando para um cara. E a gente tá, nossa, eu preciso fazer para 1 milhão de pessoas. Você estava falando sobre a gente ser honesto com quem a gente é nas redes. E que talvez a nossa essência seja essa autenticidade que ninguém nunca vai ter, porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele, mas com coisinhas diferentes, né? Isso nos faz únicos. Talvez a gente não entre num terreno perigoso quando a gente tem que ser o mais natural possível, quando a gente tem que ser nós mesmos. Não é natural que isso dê medo, que a gente se sinta fragilizado. Estudando direito digital, eu percebi que o Instagram é terra de ninguém, que o Facebook é terra de ninguém. Não tem uma legislação específica para cada coisa. Agora que a gente está tendo direito de imagem, direito de alguma coisa nas redes, né? Mas não é natural que tenhamos medo de ser nós mesmos? Como que a gente pode ser o mais vulnerável possível para mostrar para as pessoas quem a gente é, mas tendo esse medo, né? Olha, eu vou parecer talvez repetitivo, mas talvez é parte da minha jornada. A gente tem medo até fora das mídias sociais. Medo de né? ser aceito. De ser aceito, de ser rejeitado. Com os nossos cônjuges, namorados, namoradas, pais, filhos, irmãos. Isso é uma incerteza que a gente carrega, né? A rejeição. Ninguém quer ser rejeitado, isso é muito forte. Né? Porque aí nesse momento, no momento que você se sente rejeitado, digitalmente ou não, ou analogicamente... E o seu vídeo que você achou que você estava melhor, todo mundo vai lá, que vídeo ruim. Cara, alicerçado é uma coisa assim, aí é o sobrenatural. A gente tem que estar alicerçado em Cristo, e não é uma coisa teórica, tá? Não é aquela coisa, a rocha, a casa construída na rocha. Cara, legal, mas é o caminhar diário com Cristo. Então a gente fala muito sobre evangelismo, mas o evangelismo ele está muito ligado com o discipulado com outros e o discipulado com Cristo mesmo, de caminhar com Cristo. Eu acho que essa questão da identidade é central quando a gente conversa sobre mídias sociais, mas é central para tudo. Porque o seu ego ou os seus medos às vezes determinam a forma que você se relaciona, ou você deixa de relacionar com pessoas porque talvez não tenha o mesmo status que você. Não tem tantos seguidores que nem você. Não é tão relevante que nem você. Então, dá medo? Dá medo. Dá muito medo. Mas assim, Cristo nos convida, seja você. E aí encontre ao seu redor as pessoas que mais te amam, que mais vão te apoiar. E às vezes isso demora. Não é fácil. Entendeu? Todo mundo tem uma persona pública e uma persona pessoal. Como que a gente cria essa fusão? Porque Cristo nos chamou a ser inteiros. Da mesma forma que eu sou pai, que eu sou esposo, que eu sou filho, que eu sou irmão, que eu sou colega, que eu sou chefe. Como que Cristo está transformando a minha presença em todas essas áreas? Eu sou o cara simpático aqui, mas no trabalho eu não sou, com minha esposa eu não sou? Aí tem um problema. E aí eu acho que as mídias sociais só vão amplificar isso. Né? O Brasil é personalista, né? A gente gosta de grandes líderes fortes que têm todas as respostas. Mas como que a gente começa a desconstruir isso? O Zé falou isso. Como que Cristo vira o centro de fato? O centro que realmente muda a forma que a gente pensa, que a gente age. A Jacira também falou sobre isso. Eu estou conectando os pontos aqui porque a gente tem ouvido coisas muito legais aqui na Target, né? Como que Cristo é de fato o centro, se sobrepondo ao nosso ego, se sobrepondo às nossas certezas, para que quando a gente for para uma coisa como o Instagram ou X, que lá transpareça a luz de Cristo em tudo que a gente está fazendo. E a gente vai lutar com isso. A gente vai lutar com receber menos likes, de perder seguidores. Estava falando com uma cantora amiga minha, ela é assinada pela Universal. E ela falou, Felipe, vira e mexe, cara, dá aquele medinho. Nossa, eu perdi 3.000 seguidores esse mês.
Nossa, eu não cresci tão rápido como eu achei que eu precisava crescer. Lancei um single, não foi tão ouvido assim no Spotify. E aí? A luz de Cristo precisa permanecer, ela precisa se encontrar naquele lugar com Ele, para que Ele possa falar assim, eu basto e fui eu que te fiz. Cara, isso aí precisa nos transformar todo dia, não é uma vez. E eu acho que às vezes, se a gente for olhar, se a gente estiver fazendo tudo isso, esses passos que você foi falando, né? Tá o tempo todo com Deus, buscando, conectado com a comunidade, percebendo que a sua autenticidade tá na sua essência e tudo mais. Acho que quando a gente vai indo nisso, até falando de rede social, né? Perder seguidores, se eles saírem, você vai entender que era para ser. Porque você está falando de uma verdade. Eu trabalho com rede social e eu estou trabalhando para colocar mais conteúdo, mais debate bíblico sobre a verdade bíblica nas redes da RTM. E eu percebi que alguns vídeos causaram a desistência de alguns seguidores. E eu olhei aquele número e falei, perdi! E na hora eu falei, cara, que bom, porque eu pensei, é aquela pessoa que não quer ouvir, ou que não está aqui naturalmente. Não é aquela pessoa que colabora para que o conteúdo chegue nos que precisam. Então, eu acho que quando a gente está conectado, e é isso que você falou, o Senhor vai nos conduzindo porque Ele está ali com você, cara. E até no que parece ser negativo, pode ser bom, né? Realmente. Cristo restaura até essa ruptura com nós mesmos. Eu sempre dou a mensagem chata, mas nosso tempo já acabou. Carlos. Você para de querer ficar estourando o tempo, a gente vai ser expulso daqui. Vou expulsar a gente do Target daqui a pouco. Então, comentem aí o que vocês acharam e também a gente quer muito trazer ele de novo pra gente falar mais tempo, né, Gabi? Eu achei muito top a gente conversar isso sobre a nossa imagem interna, né, da alma e a externa e do fato delas estarem ligadas. E eu acho que a gente já pode até conversar mais sobre isso, mais sobre mídia digital, produção especificamente de arte, né, no NCcast lá na RTM. Então, muito obrigada por ter vindo e a gente quer que você volte, Felipe. Valeu, voltarei. Obrigado. Gente, corre na descrição aqui do episódio para conhecer mais o trabalho do Felipe e a gente volta aí com mais conteúdo no Target.